Santa, e com muita devoção nós lemos esses dois evangelhos, o evangelho do começo da missa, o evangelho dos ramos, da entrada de Jesus em Jerusalém, e agora o evangelho da paixão. Esse é o único domingo do ano em que o evangelho da paixão é lido. Sexta-feira vai ser lido de novo a paixão, só que daí segundo São João. Esse ano, conforme a nomenclatura da igreja, esse ano, o segmento da igreja, esse ano, o evangelho de Marcos, ano B. Mas aí na sexta-feira, o evangelho de João, que daí é mais longo e com mais detalhes. De qualquer forma, nós vamos entrar então na Semana Santa. Você precisa entrar com o coração para viver de fato uma Semana Santa. Senão vai ser mais uma semana na sua vida, mais dias que ao longo da sua história se perderam no tempo. Não deve ser assim. É a Semana Santa, é a semana maior da nossa fé, é a semana da busca da pessoa de Jesus, de forma que já entra com esse coração. Eu preciso, primeiro, participar de tudo aquilo que a igreja propõe, para que dentro dessa proposta eu encontre a pessoa de Jesus, eu encontre de fato o mistério da salvação que vem de Jesus. Às vezes a gente idealiza a pessoa de Jesus como se fosse um Deus criado à nossa imagem, de forma que em muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, ainda falta um contato real com a pessoa de Jesus. Para muita gente, a pessoa de Jesus é como se fosse um personagem da história, um fantasma da história. Como teve Pedro Álvares Cabral, teve Tiradentes, teve Napoleão, assim também por vezes a gente olha na pessoa de Jesus e parece que é só alguém que viveu no passado e que não tem muito a ver comigo hoje, ou se tem, é uma ideia por vezes infantil que eu tenho de Jesus. Essa, de forma especial, toda a missa, mas de forma especial, essa semana é a semana de você se encontrar com Ele. E é por isso que a igreja propõe tanta coisa, além do tríduo, que você deve participar, na quinta, sexta e sábado santo. Quinta-feira só está liberado as pessoas que trabalham ou estudam nesse horário, mas o certo é você participar da quinta, sexta e sábado. Mas além disso, tudo aquilo que a gente vai viver essa semana, aqui na paróquia, com ofício das trevas, com as procissões, com a procissão do Senhor Morto, com a adoração ao Santíssimo, a guarda ao Santíssimo, melhor, na quinta-feira santa, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. De fato que, se você se abrir, Deus vai falar com você. Se você se abrir, Ele vai mostrar a sua glória a você, a glória que vem da sua cruz, como a gente viu no Evangelho da semana passada. Dessa forma, então, o padre pegou 5 personagens de todo esse relato da paixão, de modo especial esse relato, o relato longo, para que cada um procure perceber o que eu devo ser durante essa semana e o que eu não posso ser durante essa semana. 5 personagens que eles resumem aonde você pode estar, ou o que você pode estar querendo sobre Jesus. O primeiro personagem, e talvez o mais dramático deles, é a pessoa de Judas. Quando a gente olha a pessoa de Judas, a gente precisa perceber que ele foi um escolhido de Jesus. Você vai lembrar que quando Jesus vai chamar os apóstolos, ele sobe a montanha, passa a noite inteira rezando,
E quando ele desce, ele tem o discernimento de quem ele vai chamar. Ele desce e começa a enunciar os 12. E vai falando o nome de cada um. Aqueles que ele escolheu para ser apóstolo. E aqui, gente, não é uma escolha errada de Jesus. Jesus não escolheu errado a Judas. Também não é algo assim, alguém tem que trair. Então, já pegou traíra, já para, né? Não é isso. Quando Jesus escolhe a Judas, vê nele a possibilidade, a capacidade de ser de fato um apóstolo da sua igreja. Um dos maiores santos da igreja, como são os apóstolos. Não é uma escolha errada de Deus, de Cristo. Também não é um determinismo porque alguém devia trair a Jesus. Quando, por exemplo, o bispo ungiu a minha mão como padre, houve uma confirmação do céu que Deus me quer padre. Que Deus me escolheu para ser padre. Houve um dia também que Jesus subiu a montanha, rezou por mim e chamou o meu nome. No rito da ordenação, a primeira coisa que se faz é chamar o nome do candidato a ser padre. Vai lá o reitor e fala: apresente-se o candidato fulano de tal, que pede à igreja a ordenação sacerdotal. E aí a gente está no meio do povo, a gente se levanta e diz: presente. Ele, como diz a carta aos Hebreus, ele me tirou do meio do povo. A carta aos Hebreus diz assim: um sacerdote é alguém tirado do meio do povo. Eu não nasci padre, eu sou batizado, eu batizei e aí me tornei povo de Deus, e do povo de Deus ele me tirou para ser sacerdote. Um sacerdote é alguém tirado do meio do povo para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Jesus então escolheu a Judas com uma missão de ser apóstolo, um príncipe da igreja. Como aconteceu com Judas, pode acontecer com cada um de nós. De no meio do caminho Jesus nos decepcionar. A partir do momento que o bispo ungiu as minhas mãos, então significa que Deus me quer padre. Se amanhã ou depois eu abandono o meu ministério, eu fujo com uma moça, eu largo de ser padre para ser professor, para ser lixeiro, para ser o que for, não é Deus que escolheu errado. Fui eu que não fui fiel à escolha dele. Assim foi com Judas. Não foi Deus que escolheu errado. Ele não foi fiel à escolha que Deus deu a ele. Jesus o decepcionou. Ele esperava um Jesus político. Judas fazia parte de um grupo extremista que buscava a libertação do povo de Israel na marra, na luta. Entre eles, no grupo de Jesus, gente, a gente podia falar assim, que tinha gente de esquerda, de direita, gente que não era nada, gente que era rico, gente que era pobre, gente que tinha estudo, gente tinha de todo jeito entre os 12. E Judas era então uma pessoa que esperava essa tomada à força, um reino de Deus tomado à força, um reino de Deus político, onde esses 12 iam reinar junto com Jesus. Entre esses 12 também tinha Simão, o zelota, também era assim. Essa palavra zelota significa justamente isso, alguém profundamente político. Porém, Simão, ele se deixa conduzir por Deus, agora Judas não. No meio do caminho, ele foi vendo que Jesus não era o Messias que ele sonhou. Jesus era um Jesus diferente, que fazia milagre para o povo de Deus, mas fazia milagre também para os romanos que vinham pedir milagre de cura de
de um servo, de pagãos que vinham pedir perdão, e que Jesus não falava de luta armada, não falava de tomar revolução, e não falava de um reino desse mundo. E aquilo foi colocando um grilo na cabeça de Judas. Judas com certeza também era uma pessoa inteligente, porque veja, o matemático era Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Mateus lidava com dinheiro o dia todo. Porém, quando foi escolher entre os 12, quem que ia cuidar do dinheiro, foi escolhido Judas. Ou seja, eles viram que Judas tinha mais capacidade disso do que Mateus. Foi dado a ele então a responsabilidade de cuidar da bolsa em comum. Havia doações que se davam ao grupo de Jesus. O texto do Evangelho fala que haviam algumas mulheres riconas ali que que ajudavam o grupo de Jesus. Esse dinheiro ia para Judas, e Jesus nem sabia quanto que tinha, o que tinha, mas quando precisava ele falava: compra pão para esse pobre, ou então prepara uma ceia, prepara isso para a gente. E Jesus não queria saber quanto que tinha de caixa, mas Judas, nesse caminho, ele foi se decepcionando com Jesus, e dinheiro fala com as pessoas. Você que cuida de dinheiro dos outros deve tomar muito cuidado, porque o dinheiro fala com as pessoas. Numa dessas você está lá cuidando R$10 lá, que é da apostolado, que é da Aparecida, que é disso, daquilo outro, e de repente você pensa assim: eu vou usar esses R$10 aqui para fazer uma chapinha, mas depois eu reponho. Aí vai lá e gasta um dinheiro que nasceu. Aí você repõe, beleza? Passa 15 dias, agora tem R$20. Aí você repõe 15. Aí passa não sei quanto, tem 50. Aí você repõe 10. Dinheiro fala com as pessoas. É carteira dando mole de marido, de pai, fica dando mole ali, não é? O pai tirou uma soneca, aquela coisa toda. Dinheiro fala com as pessoas. De forma que, conforme, aqui é interessante também você perceber que a motivação não é o dinheiro em Judas, a motivação é decepção. Ele começa a se decepcionar e ele começa a pensar assim: não vai dar certo isso, então eu preciso fazer meu pé de meia, né? Eu não posso sair de mão abanando. Começa todo um processo de endurecimento do coração de Judas. Aqui o padre não vai falar muito, mas no capítulo 6 de São João, em que Jesus fala da Eucaristia, um ano antes da cruz dele, exatos um ano antes de Jesus ser crucificado, Judas já está entregue. Quando Jesus fala da Eucaristia, o povo judeu se escandaliza, e a multidão vai embora, vai um monte de gente embora, e Jesus não recua. Jesus não está preocupado com ibope, ele está preocupado com a verdade que vem do Pai. Meu alimento é fazer a vontade que vem do Pai. Então, quando Jesus falou que preciso comer a minha carne, comer o meu sangue, muita gente foi embora. Até hoje tem gente indo embora porque escandaliza com a Eucaristia. Vide os nossos irmãos aí protex. No fundo eles canalizaram com a Eucaristia, porque se amassem de fato a palavra, seguissem de fato a palavra, estavam aqui. Isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, não é uma coisa inventada da igreja, saiu da boca de Jesus. Jesus então fala da Eucaristia e a turma vai embora. Em vez de ele pegar e falar assim: não, peraí gente, não é bem isso, é simbólico, não é que vocês vão comer minha carne, é só um símbolo. Jesus não recuou, Jesus deixou a turma embora. O que Jesus fez foi virar para os apóstolos e falar assim: isso também vos escandaliza? Isso também é muito para vocês? Se for muito, pode ir embora. Jesus não recuou, Jesus desafiou ainda os apóstolos.
E São Pedro, mais pelo Espírito Santo do que por ele, nesse momento: aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Lembra da passagem? Só que a gente lembra só até aí. A gente esquece o que Jesus falou depois. Jesus falou assim: muito bem, é isso mesmo, mas entre vós, entre os 12, tem um que não acredita. Tem um que já é um diabo. Um ano antes, Judas já estava com o coração entregue. Tanto que depois, no correr do tempo, ele vai começar um processo de diálogo com as autoridades judaicas para vender Jesus. Do tipo assim: eu não vou sair de mão abanando. Por que ele não fez antes? Porque ele esperou Jerusalém. Ele pensou assim: se é ele o Messias, então ele vai se revelar em Jerusalém. Então ele vai entrar em Jerusalém e vai entrar que nem um rolo compressor, e aí eu fico com ele. Ele vai chegar lá e vai derrotar os romanos, os judeus, e vai mostrar que ele de fato é Deus, que ele é rei, que ele é o Messias, vai passar como um rolo compressor, e aí eu acredito. Então Judas esperou Jerusalém. Só que quando chegou em Jerusalém, outra decepção, e das grandes. Você viu aí no Evangelho da porta da igreja, Jesus entra com um jumento. Quando havia a conquista de uma cidade, quando um soberano conquistava uma cidade, desfilava-se o exército da pessoa, e depois atrás vinha o cara num cavalo, para que todo mundo saudasse. Tipo assim: todo esse exército que passou, esse cara que manda, então vamos saudar ele. Só que primeiro, o exército de Jesus é o quê? Pobre, doente, prostituta, pecador. Tem cavalo? Não tem, tem jumento. Não aconteceu nada. Não teve revolta, não teve briga, não teve guerra, não teve nada. Judas falou: basta. Foi lá e combinou o preço de um escravo, a venda de um escravo, o preço de um escravo. Vende Jesus, traz Jesus com um ato de amor. Aquele que eu beijar, esse é o Jesus. Estava escuro, na quinta-feira santa, estava escuro, estava no Horto das Oliveiras. Judas sabia que Jesus gostava de ir lá no Horto das Oliveiras. Ele combina então: aquele que eu beijar, faça. Repara que um beijo é um ato de amor, mas esse ato de amor escondia uma traição. Presta atenção, gente, para a gente não se tornar Judas. A gente ter sido escolhido, pensa eu como padre e vocês aí como batizados, escolhidos por Deus para ser povo de Deus, escolhidos para serem santos, conforme diz o Vaticano II. E Jesus vai me decepcionando. Quem foi embora, por exemplo, da igreja é porque se sentiu decepcionado por Jesus. Eu vou embora para outra igreja porque lá parece ter um Jesus mais poderoso. Se Jesus vai me decepcionando, mais dia menos dia eu vou vendê-lo. E às vezes eu vendo por muito menos que 30 moedas. Basta alguém me zombar, basta uma preguiça, não venho na missa, basta um almoço de família, e lá vou eu vendendo Jesus de novo. E Jesus me decepciona, porque Jesus não é o gênio da lâmpada para fazer meus gostos. Jesus não é o Messias enjaulado, formatado como Judas queria.
e nem que a gente quer. Por isso que ele quebra as nossas pernas tem hora. Só que tem mais. Naquela hora que ele beija, Jesus ainda tenta salvá-lo. Há uma última palavra dirigida a Judas, que é amigo. Jesus chama o traíra de amigo. Da parte de Judas, o beijo foi falso, mas da parte de Jesus não era essa palavra amigo. Jesus não é falso. Então, quando ele fala aquilo, ele fala de verdade. Amigo, é com um beijo que você vai me trair? Essa palavra era para ter queimado o coração de Judas. Era para ele ter caído de joelhos e falado: Jesus, perdão. Mas se você reparar, você vai lembrar que na ceia já estava um climão. E se você reparar, você vai ver que Judas comungou. Ele comunga, sai da ceia, e o texto fala que o diabo entrou no coração de Judas. Presta atenção. O cara comungou. A possessão, gente, não é simplesmente espumar a boca, falar com voz grossa. Tem muita gente que pode estar traindo Jesus e está comungando e já está com o diabo no corpo, pronto para vender Jesus. Veja só, quando, por exemplo, uma pessoa vem na missa, um casal namorado vem na missa, comunga e depois vai no motel, qual que é a diferença de Judas? Quando dentro da igreja a gente vê escândalo de adultério, envolvendo às vezes pessoas que são assim de grupo de oração, de encontro de casais, da liderança, do sacerdócio, do diaconato, enfim, qual que é a diferença de Judas? Você acabou de comungar, não é? Ainda não é a pior coisa ainda de Judas. Começa então, o diabo está no seu corpo, começa então uma batalha pela alma de Judas. O diabo começa a colocar um monte de ideia na cabeça de Judas. É por isso que o padre sempre fala: para de conversar com essa vozinha que está aí. Essa vozinha que está aí, ela parece que é sua, mas é do outro. Essa vozinha vem com, como você sabe que é o outro? Com pensamentos negativos, com pensamentos de morte, pensamento de suicídio, pensamento de que só eu sofro, pensamento que Deus está sendo injusto comigo, pensamento que nada dá certo na minha vida. Tudo isso é mentira, falácia do diabo na sua cabeça. O diabo começou a dizer: meu, o que você fez, cara? Veja que ele incentivou a Judas a fazer, e agora ele começa o processo de apontar para Judas. O que você fez, cara? Você vendeu Jesus. Você acha que tem salvação? Você acha que o que você fez tem salvação? Acho que é melhor você se matar. Você vai viver com isso? Como que você vai viver com isso? Repara que o pior pecado de Judas é não ter acreditado na misericórdia de Deus. É achar que o seu pecado supera a misericórdia de Deus. O que eu fiz, nem Deus me perdoa. E com isso juntou aí um terceiro pecado gravíssimo, né? Venda de Jesus, não acreditar na misericórdia e o suicídio. Repara de novo que é um processo de sair dos olhos de Deus, de sair dos olhos de Cristo, e que ele estava próximo. Então isso tem que ser um alerta para nós da igreja, gente. E é por isso que o padre falou: como é que você quer viver essa Semana Santa? Você quer viver que nem Judas? Fazendo assim, aqui dentro, fazendo tudo aquilo que é necessário fazer, e de repente em casa, lá no trabalho, ou nem se importando talvez com as coisas de Deus aqui, vivendo nessa comunicação com o diabo, nessa
conversinha com o diabo, nessas mentiras com o diabo, nesse coitadismo, nesse vitimismo. É caminho de Judas, gente. Quanta gente que chega na confissão fala assim: padre, eu já confessei tal pecado, mas eu não me sinto perdoado. Para com isso, que isso é o caminho de Judas. Não é você que se perdoa. Quando você pega e fala na confissão: eu fiz tal coisa, o padre pergunta para você: você está arrependido? Estou. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é eu, Enéas, que absolvo. Quem absolve é Cristo. Se eu fico assim: mas eu não me sinto perdoado, eu estou desconfiando do sangue dele, da misericórdia dele. É o caminho de Judas, gente. Não há pecado que Deus não possa perdoar, desde que você queira a misericórdia, que você busque esse perdão. Mas de novo, fica atento, que Judas era alguém próximo, que Judas comungou, que Judas era amigo de Jesus. Segunda pessoa, quem participou da mesa madrugada vai lembrar, é a pessoa de Caifás. Caifás, ele é o último sacerdote do Antigo Testamento. Olha que interessante, no hebraico, na língua de Jesus, não tem vogal. Não tem vogal, é uma língua sem vogal. Pensa só a dureza da língua, é uma língua dura, ríspida. Pensa no seu nome, tira as vogais. Agora fale para você ver. É um negocinho, né? Não tem vogal, gente. Se você pega, então, o radical da palavra, é o mesmo radical da palavra Cefas, que vai ser o sumo sacerdote, o Papa do Novo Testamento. Caifás, ele como sumo sacerdote, ele tinha a missão de apontar para o povo a chegada do Messias. Ele se torna um desgraçado, ele acaba jogando uma maldição para ele mesmo e para o povo todo. Ele faz toda a artimanha lá para arrebentar com Jesus, para matar Jesus. No Evangelho da madrugada, ele disse assim para os outros fariseus: vocês não estão entendendo nada, presta atenção que eu vou falar. É preciso que um morra por todos. O texto do Evangelho fala assim, que ele profetizou sem saber. Ou seja, a missão de sumo sacerdote dele, mesmo na palhaçada dele, continuou. É por isso que às vezes um padre, ele pode estar vivendo essa palhaçada, vivendo em vida dupla, mas mesmo assim, por misericórdia de Deus em relação ao povo, acontece o sacrifício da missa, acontece profecias da boca dele. É lógico que a batata vai assar para ele, mas Deus usa mesmo assim um instrumento quebrado. Existiu uma heresia na história da igreja que falava assim, que o sacramento só é válido quando tem um sacerdote santo. Não ia ter sacramento nenhum, começar comigo. Ultrapassa quem eu sou. E Deus usa até mesmo de instrumento quebrado, como usou de Caifás para falar uma profecia. É preciso que um morra por todos. Só que o jeito que ele fala é um jeito malicioso, porque ele pensa assim: não, é melhor que ele morra, porque senão Roma vai vir, olha de novo a questão política, Roma vai vir e vai destruir Jerusalém. E aí eles marcam então de matar Jesus. Muito bem. Quando Jesus está sendo julgado, Pilatos pergunta assim: mas o que eu vou fazer com o sangue desse inocente? Daqui a pouco eu vou falar de Pilatos. O que eu vou fazer com o sangue desse inocente? E instigado por Caifás e pelos fariseus, o povo responde assim, jogando uma maldição em si mesmo: que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos.
Meus irmãos, olha só, é o ano 30 mais ou menos. Vai passar uma geração, ou seja, uma turma de filhos, e Roma vai destruir Jerusalém por causa dos fariseus. Vai destruir Jerusalém, vai acabar com o templo, que nunca mais se reconstruiu. Quando você vê na televisão o templo de Jerusalém, o que tem? Só tem uma parede lá, não é? Só tem o muro das lamentações. Se não tem templo, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem sacerdote. O sacerdócio do Antigo Testamento acaba com Caifás, que decide matar Jesus, porque Jesus ameaçava o seu poder. O que a gente vê em Caifás que a gente deve tomar cuidado na nossa vida? Uma cegueira espiritual, uma dureza de coração. A cegueira espiritual e a dureza de coração são os caminhos para a pessoa chegar no pecado contra o Espírito Santo. Lembra que o pecado do Espírito Santo não tem perdão? Por que não tem perdão? Porque a pessoa não quer o perdão. Só que esse pecado contra o Espírito Santo, ele não nasce da noite para o dia. Você não faz da noite para o dia como uma mentira, por exemplo, como uma raiva. O pecado contra o Espírito Santo é um processo de endurecimento do coração, de cegueira espiritual, de não conseguir, de não dar o braço a torcer diante das obras de Deus. Essa reunião que o padre falou, dos fariseus com Caifás, ela foi feita porque Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Jesus tinha acabado de ressuscitar uma pessoa que estava morta há 3 dias. Eles viram aquilo. Mas olha a cegueira, olha a dureza de coração. Essa semana, quem participou da missa vai ter teve longos debates de Jesus com os fariseus. E Jesus fala assim: mas por que obra vocês querem me crucificar? E eles falam assim: não é por causa das suas obras, as suas obras são boas. A gente quer crucificar você porque você está falando que é Deus. E Jesus fala assim: mas vocês não estão vendo que as obras é para mostrar que eu sou Deus? Eles estão vendo, mas não dá um braço a torcer. Uma cegueira, uma dureza de coração. Como é duro, gente, a gente atender pessoas que são duras de coração. Dá vontade de catar para o pescoço e chacoalhar a pessoa, sabe? Você está se perdendo assim, meu irmão. Sabe onde a gente vê dureza de coração? Quando a pessoa, por exemplo, só reclama da vida. Ela não consegue ver as obras de Deus na vida dela. Só reclama. Só a ladainha da murmuração. Ah, porque eu sofro, porque na minha vida não dá certo, porque isso, porque aquilo outro. Ela não consegue ver a obra de Deus na sua vida. Não consegue. Quer ver uma outra dureza de coração? A pessoa não consegue ver os seus erros. Caifás não conseguia ver que ele estava errado. Quanta gente que chega na confissão, você pergunta assim: quanto tempo faz que você não confessa? A pessoa fala 10 anos. Diga os seus pecados. Ah, padre, eu acho que não tenho não, viu? Eu sou uma pessoa boa. É um duro de coração, é um soberbo, é um cego. Presta atenção, à medida que você vai se convertendo, vai ser natural que você perceba aonde tem pecado. É como se fosse assim: enquanto você está longe de Jesus, seu coração é um quarto escuro. Você não vê nada. É cego. Mas quando Jesus de fato entra e você se converte, você começa a ver: opa, peraí, tem pó aqui, tem uma cadeira velha aqui, tem uma capivara lá. Eu preciso tirar essas coisas daqui, eu preciso limpar esse quarto. Mas a pessoa chega 10 anos, 5 anos e fala assim: eu não tenho pecado, eu não preciso confessar, ou eu confesso direto com Deus, ou eu não preciso ir na missa, ou eu rezo em casa, não preciso ir na missa. Meu, é duro de coração.
porque não está reconhecendo as obras de Deus na sua vida. E olha, gente, é muita gente assim. A gente acabou de sair de 20 dias de confissões aqui em Itu, passando de paróquia em paróquia. É muita gente dentro da igreja assim, e assim não vai se salvar, não se salva com essa dureza do coração. O cara era sumo sacerdote, o cara não era um Zé Mané, o cara sabia da escritura, sabia. Jesus fala para o povo uma hora, Jesus fala assim: os fariseus, eles ensinam certo, só que eles fazem errado. Então, o que eles ensinam, vocês devem seguir. Vocês não devem seguir aquilo que eles fazem. Está vendo? Eles sabem da escritura. Eles não ensinavam abacaxi e groselha. Só que eles estão cegos na dureza de coração. A dureza de coração também ela se manifesta quando a pessoa está obstinada num pecado, em que Deus já mandou corretivo para a pessoa. Presta atenção. Quando Deus quer nos corrigir, primeiro Ele vai manso. Ele vai dando uns toquinhos assim, pá, sabe? Ele vai dando uns toquinhos, às vezes pela boca de alguém, numa homilia, um livro que você lê, numa moção. O que é uma moção? Quando vem algo no seu coração e você pensa, tem que mudar isso. Ele vai dando uns toquinhos. Esses toquinhos é de leve. Ele está pegando leve. Se você pegou, beleza, a melhor coisa que tem é pegar nesses toquinhos. Mas ele percebe que o cara está duro. Se ele está duro, é preciso então dar um choque. Começa a dar um choquinho. Outro choquinho. Outro chocão. Daqui a pouco vem uma grande tribulação. Uma enfermidade, uma perca de emprego, um abandono. Dá um chacoalhão para ver se o cara acorda, porque no fundo Jesus está querendo despertar a pessoa. Mesmo assim, a pessoa se fecha. Chega uma hora, Santo Inácio fala isso, que Deus deixa a pessoa seguir o seu caminho. E aí, gente, é a tristeza total. Caifás, duro de coração. O padre falou que tem que ir na missa essa semana, tem que ir, não sei, se der eu vou. Né? Se der eu vou. O padre falou que tem que perdoar lá o meu primo, mas meu primo, ele me roubou, ele fez isso. Não. Olha o caminho de dureza do coração. Diz que tem que rezar, não sei o que, tem que rezar o terço, tem que ler a Bíblia, não sei o que. Não precisa não, eu sou uma pessoa boa. Caifás achava que estava fazendo o papel de Deus. E Caifás, de novo, gente, sabia muito mais da Bíblia que você. Muito mais do que eu e você. Terceira pessoa, outro picareta, Pilatos. A figura de Pilatos, ela é a figura assim que mostra a sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade que não paga o preço pela verdade, que tem medo da verdade, que tem medo de morrer pela verdade. E o gesto de lavar a mão de Pilatos é um gesto satânico, porque ele viu que Jesus era inocente. A pergunta que ele faz para os fariseus é assim: e o que eu faço com o sangue desse inocente? Ele viu que Jesus era inocente. Ele tinha poder para libertar Jesus. Se ele é inocente, eu tenho poder para libertar Jesus. E por que não libertou? Porque ele não quis pagar o preço do que as pessoas iam falar. Ele não quis pagar o preço de um tumulto. Ele não quis pagar o preço de perder o seu cargo, de perder sua cabeça. No catecismo, esse pecado se chama respeito humano. O respeito humano como pecado é quando você, para agradar pessoas,
você desagrada a Deus. Quando você, para agradar pessoas, pega o evangelho e coloca debaixo do tapete. Primeiro, essa questão do relativismo, de pegar e falar assim, que cada um tem sua verdade. Não, gente, você é católico, para de falar isso, que isso é diabólico. Você é católico, a verdade é uma pessoa. Não é eu, não sou eu, não é você. A verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se uma pessoa está falando que cada um tem a sua verdade, ela está falando que cada um é o seu próprio Deus. Cada um é quem determina o que é certo e o que é errado. Não, gente. Não. Sou eu que tenho que me adaptar à verdade de Jesus. Olha um monte de Pilatos nos dias de hoje, quando a gente vê frases assim: ah, eu sou católico, mas eu acho que não devia ser assim tal coisa na igreja. Quer dizer que você sabe a verdade, não Jesus. Ah, eu sou católico, mas eu sou a favor do aborto. Sou católico, mas eu sou a favor de casamento desse jeito. Eu sou católico, eu acho que todo mundo devia comungar, independente da situação. Então você sabe mais do que Jesus? Sabe mais que a palavra? Para começar a conversar, é preciso, primeiro de tudo, saber o que a palavra diz. Mas a gente não sabe nem da palavra, nunca leu a Bíblia, nunca leu o catecismo, nunca leu a vida de santo e quer achar. Eu acho isso, eu acho daquilo. Mas saiu da onde isso? Do gênio? Do mega power? E agora a gente deixa de seguir Agostinho, São Francisco, o Papa João Paulo II, o Papa Francisco, para seguir você. Porque você acha. Pilatos na raiz esse. Por outro lado, aqueles que se passam por Pilatos quando não querem, sabem a verdade, são tementes a Deus, mas temem mais o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, temem mais a consequência de seguir Jesus Cristo. Então aparece aí uma multidão de cristãos 007, sabe? Agente secreto. Ninguém sabe que ele é cristão, nem na escola, nem na faculdade, nem no trabalho, às vezes nem na família. Por vezes tem vergonha de colocar um crucifixo, tem vergonha de mostrar o escapulário, ou tem vergonha de falar: isso é pecado, meu irmão. Porque o que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão falar? Mas deixa eu dizer para você, gente, o mundo do jeito que está, a verdade ela vai nos dividir daqui a pouco. E por causa dessa verdade do Evangelho, muitos vão perder o emprego. Ah, você é cristão? Passa lá no RH. Pode escrever. Ah, então quer dizer que você acredita na família, né? A família, homem e mulher. Passa no RH lá. Sabe quanto tempo vai demorar isso? 500 anos? Já está aí. Já está batendo aí. Ah, quer dizer que você quer que uma criança nasça para sofrer nesse mundo? Não. É melhor tirar essa criança, que dela ela não sofre. Passando com misericórdia. E aí a gente quietinho lá, sem falar nada. Esses dias alguém que começou uma faculdade aqui na nossa paróquia chegou para mim e falou assim: o padre, a diretora, no primeiro dia lá da faculdade, falou assim, que católico e evangélico não devia fazer faculdade. Eu falei: você devia processar essa diretora. A gente tem que largar a mão de ser bobo também, sabe, gente? Porque se ela falasse assim, por exemplo: olha, eu acho que negro não devia fazer faculdade, ou falasse: eu acho que homossexual não devia fazer faculdade, a turma mete um processo. Agora, de onde ela tirou da cachola que católico e protestante não pode fazer faculdade? Eu lembro quando eu fiz 2 anos de jornalismo, eu lembro que numa das primeiras aulas o professor falou assim: o que você tiver de dogma, você deixa na porta da sala de aula.
Ou seja, o que você tiver de verdade, você deixa na porta da sala de aula. Só que assim, gente, sem verdade não se estabelece nada. Sem a verdade, o professor não pode aplicar uma prova para você. Porque se cada um tem sua verdade, a resposta que você der na prova está certa. Mas aí não, oba, mas peraí, é só quando tem a ver com relação a Deus, a família, não sei o quê. Repara que já tem uma censura ao nome de Jesus. Já existe. Você chega numa festa de aniversário e você fala assim: não, eu não vou comer nada não, porque eu estou de jejum. A pessoa fala: larga a mão, ser boba, pega um só, Jesus não vai fazer nada. Não é assim? Agora você fala assim: não, não vou comer nada, que eu estou de regime. Aí tu, não, tá bom, então vamos tirar o prato daqui. Você está conversando assim, ó, na família, alguma coisa, aí você fala assim: viu, isso aí parece aquela história que o padre contou domingo na missa, sabe o que ele contou? Ele falou: opa, peraí, aqui não se mistura religião com família, não se religião com isso, aquela conversa de religião não se discute e tal e coisa. Por quê? Porque as pessoas não querem pagar o preço. Quanto tempo faz que você não fala de modo explícito que você é católico, que você acredita em Jesus como seu Salvador, pagando o preço de tudo? Numa faculdade hoje, gente, você pode ser o que você quiser, você pode ser o gênero que você quiser, não é? Todas as letras do alfabeto você pode ser. Você pode ser um satanista. Você pode chegar lá com uma camiseta escrita assim, ó: eu amo Satanás. Ninguém vai encher seu saco. Mas vai com uma camisa Santa Teresinha. Vai com uma camisa assim: eu vivo a castidade. Vai para você ver. Então a gente se esconde. A gente se esconde e coloca a verdade debaixo do tapete. Presta atenção, gente. Essa semana é a semana de você testemunhar na igreja, com as missas, as procissões. Quem foi da madrugada ontem viu que a gente estava celebrando, passando a via sacra na rua, a turma parava olhando, falava assim: meu, que esses caras aí, meu, que coisa. Aí passava bêbado, passava gente drogada, passava gente que, não é? No tempo da pandemia, agora pode falar, mas você não podia falar, né? No tempo da pandemia, eu não lembro o que foi, a gente fez uma procissão lá na Cristo Rei, na madrugada. Celebrou a missa da madrugada, eu não lembro o que era, se era Corpus Christi, o que era. E aí, vamos fazer uma procissão em 5 pessoas, o padre mais 4, com palio e tudo, 3 horas da manhã, só nós lá, pá, pá. Daqui a pouco, no meio da madrugada, assim, nós subimos numa rua lá, passou um bêbado. A gente ficou olhando: meu, esses caras aí estão mais loucos que eu. A gente não sabe, por exemplo, nessa madrugada, que alguém pode ter passado ali e ter se lembrado de Deus. A minha batina, ela causa pro bem ou pro mal, no sentido assim, as pessoas quando olham para mim de batina no meio da rua, elas são obrigadas a pensar em Deus. E das duas uma, ou elas desprezam, ou elas, opa, faz tempo que eu não penso em Deus, hein? Mas tem um preço, gente. Porque não é fácil colocar a batina. E deixa eu dizer para você, às vezes, o lugar mais difícil de usar batina é dentro da igreja. Fuja desse espírito de Pilatos. Se for preciso, dê a vida pela verdade que é Jesus Cristo. E para com frases satânicas do tipo eu acho, ou cada um tem sua verdade, ou o importante é ser feliz. Assinado Satanás. Quarta pessoa, Pedrão. Pedro, ele é a figura das pessoas que se arrependem, das pessoas que são capazes de fazer loucuras
por amor a Jesus, e no instante seguinte chutar o balde. Não é? Acorda 3 da manhã, faz uma ressaca, vai na missa, vai na loucura, aí chega em casa, briga com a esposa por causa de prato fundo. Não é? Ah, você põe o prato raso de novo? Não, meu, acabou de fazer uma loucura de manhã. É Pedrão. Só que, qual que é a diferença de Pedro e Judas? Aquilo que o padre falava, é acreditar na misericórdia dele, é não desistir da misericórdia de Jesus. O caminho de Pedro, gente, era também se matar. Também era se matar. Pedro amava demais a Jesus, demais. Ele não ia saber conviver com essa traição, não ia, ele ia se matar. Mas a misericórdia de Jesus o resgatou. Quando o galo, ele nega a terceira vez, o galo canta, bem nessa hora, o olhar de Jesus procurou ele no meio da turma, assim, ó, pá. E aí ele viu o que ele fez, porque até então estava duro de coração. Não conheço esse homem, não sei quem ele é, vocês estão zombando da minha cara. Negou Jesus. Quando então ele nega a terceira vez, o galo canta, e no meio da multidão Jesus achou ele. Mas é interessante que quando Pedro olha o olhar de Jesus não foi de condenação. O olhar de Jesus, quando ele procurou a Pedro, não foi tipo, eu falei para você, não falei? Porque se fosse esse olhar, Pedro ia falar assim, é o que eu mereço. Mas o olhar que Jesus deu para ele foi um olhar de misericórdia. Foi um olhar falando assim, ó, pode voltar, Pedro. Pode voltar. E isso, gente, ao mesmo tempo que arrebentou com ele. Porque pensa assim, você, sei lá, você fica julgando uma pessoa, e de repente você descobre que aquela pessoa que estava julgando está fazendo bem. Aí você fica, não é? É assim. A hora que olhou ali, ele ficou com a cara no chão, porque não foi um olhar de condenação. Se fosse um olhar de condenação, ele ia falar, eu mereço mesmo isso, e ia se apinchar no inferno. Mas esse olhar de misericórdia doeu mais, porque ele viu o coração enorme de Jesus ali. E o texto fala que ele foi chorar amargamente. Mas ao mesmo tempo que doeu, foi o que salvou Pedro. Aquilo que o padre falou, o caminho dele era se matar também. Mas sabe o que ele lembrou? Ele lembrou que um dia ele perguntou assim para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Lembra? E Jesus falou assim, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Pedro pensou assim, se eu neguei 3 vezes, então dá tempo. Ele acreditou na misericórdia, ele acreditou nesse olhar de Jesus. Veja, é igual aquela mulher que tocou em Jesus, lembra? Jesus perguntou, quem me tocou? Os apóstolos falaram assim, você não está vendo, tem um monte de gente aqui, ó, quanta gente está tocando, como assim? Ou seja, você tem que pedir essa semana para encontrar esse olhar. Muita gente vai vir na igreja, muita gente vai participar, mas não vai encontrar esse olhar, porque vai simplesmente esbarrar em Jesus. Pede para Ele para mostrar esse olhar para você. Se o seu olhar cruzar com o dele, seu coração é dele. Eu tenho certeza que eu sou padre por causa disso. Se tem uma pessoa que influenciou muito a minha escolha de ser padre, foi a figura de São Pedro. Esse cruzar o olhar com ele é que salvou Pedro. E é isso que você tem que pedir essa semana. Por último,
a Virgem Maria, né? Você pode participar essa semana como a Virgem Maria, pedindo para que você participe, e aí tem que ter coragem, viu? Participe da Semana Santa como ela participou. Como é que ela participou? Ela não participou como espectadora, ela participou como corredentora. O que significa isso? Significa que ela sofreu no coração dela, na pele dela, o que o filho estava sofrendo. Por isso que o padre falou, esse é para os fortes. Jesus, faz com que esse ano eu viva a minha vida como a sua mãe viveu a Semana Santa. Se prepare, que Ele vai dar a graça para você poder sentir a dor dele, a graça de você ter também a sua alma transpassada por amor dele. Isso é para os fortes, isso não é para qualquer um. Mas se você quer ser santo de verdade, é aí que mora de fato o exemplo do amor, o jeito que ela seguiu a Jesus. A gente vem na igreja pedindo bênçãos, pedindo que o Senhor alivie as nossas dores, e pode pedir, mas você tem que estar disposto a fazer esse caminho da Virgem Maria, de ficar de pé diante da cruz. Eu tenho uma bronca com o Teatro da Paixão. Primeiro assim, que querem fazer na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa é dia de participar da adoração da cruz às 15 horas. Aí fica todo mundo preocupado com o teatro e ninguém vai na adoração da cruz, que é um ato litúrgico. A segunda coisa é quando fazem a Virgem Maria aos pés da cruz uma escabelada, desesperada. Gente, ninguém sofreu mais que a Virgem Maria. Uma espada de dor transpassou a alma dela. Pensa o que é. É por isso que ela é a rainha dos mártires. Ninguém sofreu mais do que ela, tirando Jesus. Mas ela era a primeira que sabia que o seu filho ia ressuscitar. Quando a cruz aparece diante da sua vida, então você tem o direito de chorar. Você tem o direito de ficar em mas você não tem o direito de desesperar. Você não tem o direito de se revoltar, de se escabelar. A Virgem Maria era aquela que sabia que o seu filho ia levantar dos mortos. E quando aparece a cruz, você tem que pensar isso. Eu sei que eu vou ressuscitar nisso. Como você quer passar a Semana Santa? Aí você escolhe. 007, alguém que lava as mãos, um traidor, um arrependido ou um santo. Qual é o jeito que você quer passar? Creia em Deus Pai Todo-Poderoso,